Isso não é só sorvete, é um negócio bilionário que começou com dois adolescentes considerados os mais lentos e fora de forma da escola. Um deles chegou a desmaiar na aula de educação física. O outro era tão avesso à autoridade que só aceitava um emprego se fosse ele mesmo o chefe. Anos depois, esses dois fundaram a marca que transformaria o jeito como o mundo consome e enxerga um simples pote de sorvete. Embora seja um sorvete premium, ele também pode ser encontrado em uma variedade de mercados. A primeira vez que eu vi foi num supermercado Store em Goiânia. O pote pequeno custava R$ 39,90 por 458 ml de sorvete. Hoje a Ben Jerry's está presente em supermercados selecionados, em e-commerce e até no iFood, com preços que passam fácil dos R$ 50 por pote. Por aqui no Brasil, a sua distribuição ainda é um pouco limitada, diferente de outros lugares. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dos sabores criativos, potes coloridos e campanhas fofas, existe uma história de brigas corporativas com gigantes como a Häagen-Dazs, que é uma das marcas de sorvete premium mais famosas dos Estados Unidos, conhecida por seus sabores mais tradicionais, embalagens elegantes e preços tão altos quanto a da própria Ben Jerry's. E no auge do sucesso, recusaram CEOs corporativos para continuar administrando a marca com princípios sociais, onde o presidente não podia ganhar mais do que 5 vezes o salário do funcionário mais humilde. Porém, quando o negócio explodiu em faturamento e a pressão por escala aumentou, nem os valores resistiram ao capitalismo. Em 2000, a empresa foi vendida à Unilever por 326 milhões de dólares, que gerou revolta entre fãs, ativistas e até os próprios fundadores que ficaram praticamente sem voz na negociação. A Ben Jerry's virou um sinônimo de sorvete ativista, lançando sabores como a Hub Hub em um apoio ao casamento gay e Save Your Sword contra as mudanças climáticas. Mas nem todos acreditaram que a alma da empresa ainda estava ali. Para muitos o sabor ficou, mas o espírito original derreteu. Início dos anos 1960. Ben Cohen e Jerry Griffith, dois garotinhos gordinhos, desajeitados e sem talento para esportes, se encontraram no fundo da turma de educação física. Um não conseguia correr sem desmaiar. O outro discutia com o professor por puro desgosto da autoridade. Eram considerados os piores da classe, e foi justamente ali, entre fracassos atléticos e apelidos maldosos, que começou uma amizade improvável que mais tarde transformaria o mundo do sorvete. A vida adulta também não foi generosa de início. Jerry sonhava em ser médico, mas foi rejeitado por mais de 40 faculdades de medicina. Acabou como técnico de laboratório, manipulando corações de vaca para experimentos bioquímicos. Ben também tentou vários outros trabalhos, foi zelador, caixa de lanchonete, tentou até viver de arte como ceramista, mas ninguém comprava suas peças. Descontente com o rumo das próprias vidas, eles decidiram largar tudo e morar juntos em um apartamento em Nova York, em 1973. Ali começaram os primeiros brainstorms. A ideia inicial era abrir uma loja de bagels, mas o custo dos equipamentos, cerca de 40 mil dólares, era alto demais. Optaram então por algo mais barato, sorvete. Mas havia um detalhe importante, nenhum dos dois sabia fazer sorvete. Então pagaram 5 dólares por um curso por correspondência de Penn State. Com o mínimo de técnica e o máximo de vontade, começaram os testes. Com 12 mil dólares, sendo 4 mil de economias e 8 mil emprestados, abriram então a primeira loja Ben Jerry's, no dia 5 de maio de 1978, em frente ao parque da prefeitura. E tinha uma boa movimentação. A dupla improvisou, bem usou suas cerâmicas como potes e tigelas, compraram também equipamentos em leilões de restaurantes falidos e construíram as mesas com madeira barata. Harry, com sua bagagem em biologia, ficou responsável pela receita, mas quem trouxe o diferencial foi Ben. Ele sofria de anosmia, uma condição que reduz drasticamente o olfato e o paladar. Para ele, o sabor vinha da textura. Assim, começaram a colocar pedaços generosos de frutas, chocolates, brownies e tudo mais. Nada era provado se Ben não conseguisse adivinhar o sabor de olhos vendados. Essa característica virou identidade da marca. Sabores fortes, pedaços grandes e experiências notáveis. No dia da inauguração, fizeram promoção. Compre um, leve dois. Formou-se fila. A cidade abraçou a marca, mas logo perceberam que estavam quebrando. Em certo momento, fecharam a loja com um aviso na porta: fechado hoje, estamos verificando se estamos ganhando dinheiro. O problema? Estavam servindo porções grandes demais. A solução? Ampliar a operação.
começaram a embalar os sorvetes em potes e vendê-los para os mercados e restaurantes da região. As entregas eram feitas de carros, o que gerava um novo desafio: derretimento no caminho. A Pillsbury, dona da Häagen-Dazs, a marca dominante de sorvete premium nos Estados Unidos, viu a Ben Jerry's uma ameaça crescente. A empresa passou a pressionar distribuidores: ou vendiam Häagen-Dazs ou Ben Jerry's, não podia ser os dois. Com mais 70% do mercado, a gigante levou a melhor, e a Ben Jerry's começou a ser excluída das prateleiras. Sem dinheiro para brigar judicialmente, a dupla resolveu apelar ao bom e velho marketing ativista. Lançaram a campanha com o slogan "Do que o Dog Boy tem medo", fazendo referência ao mascote da Pillsbury. Compraram página na Rolling Stone, espalharam posters e criaram uma linha direta para que clientes ligassem indignados. A mobilização foi um sucesso. A Pillsbury recuou e Ben Jerry's saiu não só viva, mas idolatrada como uma marca que enfrentou os gigantes e venceu. A campanha contra Pillsbury não só salvou a Ben Jerry's, ela catapultou a marca para o centro do imaginário americano. Agora, os dois amigos não eram apenas donos de uma sorveteria excêntrica, era uma espécie de símbolo da rebeldia dos pequenos contra os gigantes, e essa aurora de marca alternativa e corajosa começou a atrair a atenção nacional. Mas havia um problema: nem Ben, nem Jerry tinha qualquer experiência em lidar com o crescimento explosivo que estava por vir. As vendas dobraram ano após ano. Em 1983, a empresa já faturava quase 2 milhões de dólares, e mesmo com a fama crescente, a operação ainda era artesanal, desorganizada e sobrecarregada. Os dois tentaram acompanhar, mas os custos subiam, a produção atrasava e a eficiência desabava. Trabalhadores passavam turnos de 12 horas e, certamente, a demanda era maior do que a fábrica podia entregar. Eles estavam diante de um dilema: ou profissionalizavam a gestão, ou tudo desmoronaria. Foi nesse momento que surgiu a pergunta que mudou tudo: se há algo que você não gosta no mundo dos negócios, por que não tentar fazer diferente? Essa provocação virou filosofia. Ao invés de entregar o controle para investidores ou executivos agressivos, Ben e Jerry começaram a moldar a empresa como um experimento social. Implementaram a política em que o salário do CEO não podia ultrapassar 5 vezes o funcionário mais humilde. Fundaram a Ben Jerry's Foundation, que destinava 7,5% do lucro anual para causas sociais. Começaram a priorizar produtores locais e ingredientes orgânicos, antes mesmo disso virar tendência. Mas ainda havia um obstáculo enorme: eles precisavam construir uma nova fábrica, e o custo era de 2,5 milhões. Para levantar essa grana, decidiram abrir o capital na bolsa, mas como tudo que faziam, fizeram do jeito Ben Jerry's. Lançaram ações disponíveis apenas para os moradores do estado de Vermont. Era quase uma piada para os analistas de Wall Street, mas deu certo. Eles não só levantaram dinheiro, como fizeram com que 1% da população de Vermont virasse acionista da empresa. O que parecia uma limitação virou uma jogada genial de fidelização comunitária. Com o dinheiro no caixa e uma nova fábrica em pé, a Ben Jerry's viveu sua primeira grande era de ouro entre 1984 e 1985. As vendas saltaram de 4 para 10 milhões de dólares. Em 1988, faturaram 32 milhões. E mesmo assim, os fundadores continuavam ligados diretamente à cultura da marca. Eles chegaram a lançar o Co-Mobile, um motorhome adaptado em que viajava pelos Estados Unidos, distribuindo sorvete de graça, dormiam em colchões sobre o freezer, dirigiam por horas e faziam questão de conversar com os clientes. Era, querendo ou não, um marketing, ideologia e carisma. A repercussão foi tanta que em 1988, Ben e Jerry receberam do então presidente Ronald Reagan o prêmio de pequenos empresários do ano dos Estados Unidos. Mas por trás da imagem pública vibrante, a estrutura interna da empresa continuava frágil. As decisões demoravam a ser tomadas, as fábricas estavam sempre no limite e a pressão por escala só aumentava. Ainda que acreditassem em negócios com propósito, Ben e Jerry estavam exaustos. E mais uma vez a dúvida voltou: continuar como estavam ou entregar o comando para alguém com mais experiência corporativa. Eles optaram por contratar um CEO externo e se afastar da gestão do dia a dia. A partir daí, Ben e Jerry passariam a atuar mais como embaixadores da cultura da empresa do que como gestores direto. Por um tempo, o arranjo funcionou, mas os problemas ainda estavam só começando. As vendas desaceleraram, as ações caíram quase 50% do pico e os grandes tubarões do mercado começaram a cercar a empresa. E seria só questão de tempo
até que a marca de sorvete mais alternativa da América fosse alvo de uma aquisição bilionária, uma que dividiria fãs, decepcionaria os fundadores e levantaria a pergunta que paira até hoje: Ben Jerry's ainda é Ben Jerry? Com a venda da Ben Jerry's, a reação do público foi imediata. Jornais acusavam a dupla de se vender para o sistema, ativistas denunciavam a contradição de uma empresa social sendo absorvida por um conglomerado multinacional. E Ben Cohen, abalado, precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Ele dizia que o estresse da negociação, somado aos anos testando sabores de sorvete, o levaram ao limite. Mas apesar da venda, os fundadores ainda tentaram preservar algo da alma da empresa. No contrato com a Unilever, incluíram cláusulas que garantiam a manutenção de um conselho independente, responsável por preservar os valores originais da marca e suas iniciativas sociais. Foi um movimento raro no mundo corporativo: vender, mas manter um pedacinho do coração intacto. Por um tempo funcionou. Isso funcionou. Ben Jerry's continuou lançando sabores provocativos como Hub Hub, em apoio ao casamento homoafetivo, Save Your Soul, contra as mudanças climáticas, Pecan Resist, que seria uma crítica à administração do Trump, e entre outros. A marca virou símbolo de ativismo corporativo ao ponto de que em 2021 suspenderam suas vendas em territórios ocupados por Israel, gerando debates geopolíticos de proporções globais. Mas com o passar dos anos, muita gente começou a se perguntar: será que o espírito original ainda está lá? Ou o ativismo virou apenas parte de uma estratégia de marketing bem posicionada? Para alguns, a Ben Jerry's se tornou mainstream demais, parte de um império que também lucra com produtos industrializados, desmatamentos e desigualdades. Para outros, a marca ainda representa uma tentativa, mesmo que imperfeita, de conciliar lucro com propósito. O que ninguém pode negar é o impacto. Aqueles 2 garotos desajeitados que começaram com um freezer quebrado e 5 num curso de sorvete, criaram uma das marcas mais influentes e queridas do planeta. E embora o sabor tenha ficado, muitos ainda se perguntam: será que o espírito original derreteu?